Quem de nós aqui nunca se pegou falando mal de alguém? Ou de uma liderança, ou dos nossos próprios irmãos, amigos. De vez em quando nós nos pegamos dessa forma. Quando nós vamos para Número capítulo 12, nós vemos um castigo terrível vindo sobre Miriam, irmã de Moisés. Porque Miriam estava questionando sobre a autoridade de Moisés junto com Arão. E ali a gente percebe que Miriam, ela levou uma punição muito severa. Ela ficou leprosa. O Senhor chama eles para a tenda do encontro. E ali Deus não discute. Deus simplesmente dá sua sentença sobre Miriam, que é ficar leprosa por falar mal do teu irmão. E eu fico me questionando quantas áreas da nossa vida não estão leprosas, porque infelizmente desenvolvemos um mau hábito de falar das pessoas, ou falar mal até mesmo dos nossos irmãos, nossos familiares. Miriam, ela teve a lepra no seu próprio corpo, apesar de Deus perdoá-la, ela ficou afastada por 7 dias do acampamento. E pior de tudo, além dela ficar leprosa, afastada por 7 dias, todo o acampamento não pôde seguir viagem enquanto ela não fosse curada. Olha isso. Sabe aquelas fofoquinhas, aqueles desabafos que a gente acha que não vai dar em nada? Pois bem, Números capítulo 12, verso 2 diz assim: E eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Olha a ironia. Será que não tem falado também por meio de nós? Eles vão questionar. Que negócio é esse de Deus só falar com Moisés e com a gente não? São essas pequenas fofoquinhas, esses pequenos desabafos, esses pequenos críticas, vamos dizer assim, que a gente pensa que não tem consequência, mas tem. Tem consequências drásticas, inclusive. Miriam sentiu na pele o que foi falar mal do seu irmão. E nós, quantas áreas da nossa vida, e eu me incluo, não estão paralisadas por essas pequenas brechas, essas pequenas críticas, essas pequenas rebeldias? Que o Senhor hoje tem misericórdia da nossa vida. Que o Senhor hoje nos ajude a pôr freio na nossa boca, a pensar nas consequências das nossas brincadeiras, das nossas palavras, das nossas críticas, porque talvez a lepra não se manifeste como ferida no corpo hoje, mas muitas áreas são paralisadas por conta disso. E, sinceramente, o que me chama mais atenção é que Moisés, ele tem um coração tão humilde e perdoador que ele ora ao Senhor, pai, cura Miriam, não deixa Miriam passar por isso não. E o Senhor repreende Moisés de volta. Se por acaso o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela não teria que ficar 7 dias afastado? Pois bem, ela vai ter que pagar o preço da sua consequência. Enfim, gente, todos os nossos atos têm consequências, e duras muitas vezes. Só que as consequências não vêm só pra nós, as consequências vêm pro outro também. Miriam, ela não só sofreu na pele, sofreu a vergonha, né, de ser expulsa do acampamento, de ficar no isolamento por 7 dias, mas também ela impediu, talvez ela não tivesse consciência disso, ela impediu de que o acampamento seguisse viagem por conta dela. Que Deus, de fato, tenha misericórdia de nós, porque a gente não para, né? Quando a gente tá nervosa, irada, quando a gente tá com esse, sei lá, não pensa nas consequências. Eu mesmo tenho pago um preço muito grande por algumas brincadeiras minhas fora de hora. E fica aqui mais uma advertência pra nós. Cuidado com as críticas, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as fofoquinhas, com os pequenos desabafos, porque você paga o preço e os outros também. Olha o que Arão disse. Por favor, peço-lhe que não faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor, ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de volta para o acampamento. Depois disso, o povo saiu e acampou no deserto de Parã. Jesus. Então tá aqui vários ensinamentos para nós, né? Ter cuidado com os nossos momentos de loucura, como o próprio Arão disse, e principalmente ter um coração humilde como o de Moisés, que ora a Deus. Ele foi o caluniado, ele foi o envergonhado, mas ele ora a Deus para que o Senhor manifestasse a misericórdia dele sobre a vida de Miriam. Será que a gente tem esse coração de perdoar aqueles que falam de nós? Aí eu preciso fazer uma correção aqui, né? Porque eu disse nós. Às vezes nós nos pegamos falando mal de alguém. Mas pode ser que aqui tenha alguém que nunca falou mal de ninguém. Aí talvez esse vídeo não sirva. Se porventura você é essa pessoa que nunca falou mal absolutamente de ninguém, esse vídeo não é pra você, tá? Esse vídeo não é pra você. Mas uma coisa eu te digo, esse vídeo é pra mim. Porque eu me vejo direto, inclusive. Não é uma vez ou outra, não é direto. Tendo esses momentos de loucura, como disse o próprio Arão aqui. Direto eu me vejo com os meus desabafos, com as minhas críticas, com os meus momentos de loucura. E agora eu preciso ficar mais atenta, né? Preciso abrir meu olho. Abre teu olho, Terra. Abre teu olho, porque as consequências não vêm só pra quem fala, não, viu? Vem pra aqueles que não tem nada a ver com a história. Que foi o caso do povo de Israel. Jesus, não é fácil não, gente. A vida do crente não é um morango. Tá vendo como não é tão simples assim? Como não é tão simples só fazer um desabafozinho, só fazer umas brincadeirinhas, só falar um pouquinho só de mal. Não, não é tão simples assim não. Tudo tem consequência, tudo. Deus não perdeu nada de vista não. Deus não perdeu nenhuma palavrinha foi jogada ao vento. Mas que ele nos perdoe hoje, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Gente, eu tô fazendo devocional nesse capítulo e eu fico impressionada, porque muito provavelmente Moisés nem tava sabendo dessa ladainha toda com o nome dele não. E ele poderia, né, quando Deus chama ele lá pra tenda do encontro com os 3, muito provavelmente ele chegou lá sem saber de nada que estava acontecendo, foi pego de surpresa, ele poderia querer defender sua honra. Não, Moisés simplesmente confia que Deus faria a defesa dele, como fez. Deus fez a defesa de Moisés, ele não precisou ir lá defender a sua honra. E eu não sei você, mas eu já vivi e estou vivendo, inclusive, alguns momentos assim, que quando a gente sabe que alguém falou mal de nós, ou que a gente está sendo caluniada, difamada, injustiçada, pororó, pururu, o nosso principal senso de justiça já ativa. Não que eu vou lá me defender, não que eu vou provar que eu não sou assim. A gente quer provar, a gente quer tirar isso a limpo, tirar essa história a limpo, quer mostrar pro Brasil todo que não é bem assim. Só que será que a gente pode hoje parar pra pensar que Deus é o maior interessado em defender a nossa honra, se a gente tiver certo? Então, meu amor, se você tá vivendo um tempo de calúnia, difamação, fofoca, com teu nome, saiba que Deus é o primeiro interessado em fazer a tua defesa. Aleluia, que coisa linda. Isso é pra aplaudir de pé a igreja do Senhor. Aleluia. Eu me empolguei, Brasil, porque a palavra de Deus é linda. Eu não sei como as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Não sei porque ela tem todas as respostas que nós precisamos. A resposta que ninguém pode te dar tá lá na palavra do Senhor. A mesma palavra que pega a gente de cipó, como diria esse Manelzinho, finado Manelzinho. Pega a gente com cipó, com a vara na mão, bate mesmo pra gente tomar vergonha nessa cara nossa.
nos coloca contra a parede, nos alinha, nos bota no prumo, é a mesma palavra que também vem nos consolar. É a mesma palavra que falou, não fala mal não, mas se falar mal, peça perdão, confessa e deixa. Mas se falarem de você, não te preocupes em defender a tua honra, porque o Senhor é o maior interessado em defender você, se você tiver certa, pessoa. Né? Porque às vezes a gente faz besteira que a gente não tá certa não e quer que Deus nos defenda. Fica difícil, né? Deus não vai fazer, Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Essa palavra é linda, meu amor, se você ainda não tem o prazer de ler a Bíblia, te convoco hoje, passe a ser apaixonado por essa palavra. Fala, Senhor, queima no meu coração o desejo de ler a tua palavra e viver a tua palavra. E ser repreendida pela tua palavra, porque a palavra fala que ninguém tem coragem de